E o Flamengo tomou a decisão de conceder mais uma oportunidade ao jogador antes de iniciar qualquer conversa de mercado. Eu vou comentar sobre isso. Vou falar também de uma nova proposta colocada na mesa do técnico Felipe Luiz. Vou falar da despedida do Juninho e muita gente me perguntando: Flazoeiro, agora que o Juninho se despediu, existem chances do Flamengo voltar a negociar com o Gabigol? Eu vou deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo e rolando no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão, nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho e também essencial para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você ainda não é inscrito, na humildade eu peço, se inscreve aí no canal, ativa o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar muito a gente. Todos os dias passam aqui pelo canal cerca de 30 mil pessoas que não são inscritas. Então observa, confere se você é inscrito no canal. Se não for, se inscreve, ativa o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu iniciar o vídeo aqui já falando sobre Juninho. Isso porque o jogador se despediu do Flamengo na manhã deste domingo. Ele fez uma postagem nas suas redes sociais dizendo: "Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o manto sagrado não é para qualquer um e eu tive a honra de fazer parte da história vitoriosa de 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de infância. Jogar no Maracanã, conquistar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais na minha vida imaginei que viveria. Conheci grandes jogadores que até pouco tempo via pela TV. Vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiários com muitos atletas dos quais sou fã. E sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos. Agora, sobre a torcida, aquele mar em vermelho e preto, PQP, a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Pude ver cantando meu nome, Juninho X. Aí colocou risos. Sem contar os malucos que invadiram o nosso ônibus e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer. Não consigo explicar. Só quem vive vai entender. Eu vivi, fiz história e posso contar. Obrigado, nação. O Juninho escreveu isso aí na sua carta de despedida do Flamengo. O Juninho que está se despedindo do Mengão para o Pumas do México. O jogador foi vendido por 5 milhões de dólares e agora está indo para o futebol mexicano. E é claro que a gente deseja muita sorte para ele, que ele tenha muito sucesso na sua carreira e consiga ser muito feliz. Foi um jogador, até comentei hoje de manhã, que ajudou o Flamengo em momentos específicos. Foi ele quem marcou o gol contra o Táchira, lá na Venezuela. O Flamengo estava, se eu não me engano, desde 2022, sem vencer fora de casa na Libertadores. Ele foi lá, a gente ganhou de 1-0, gol dele, gol decisivo. Ele fez alguns gols importantes neste ano. Fez o gol da virada contra o Sport, quando o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, boa sorte aí, Juninho, na sua caminhada. E após a saída do Juninho, tem muita gente me enviando mensagem assim: Flazoeiro, o Gabigol foi no Podpah e o futuro dele está indefinido lá. Tem a situação do Tite, que foi para o Cruzeiro. Flamengo poderia fazer uma proposta para tentar trazer o Gabigol de volta? Flamengo poderia tentar uma redução salarial, oferecer talvez 1 ano de contrato para ver se o Gabigol aceita voltar? Ele seria esse jogador que seria a opção, reserva do Pedro? Já voltaria sabendo que seria o reserva do Pedro? Isso poderia acontecer? Gente, isso até poderia acontecer pela situação do Gabigol lá no Cruzeiro não ser das melhores. Só que o que acontece é o seguinte: o Flamengo não quer contratar, para o lugar do Juninho, um jogador que chegue para ser reserva do Pedro. O Flamengo quer contratar para o lugar do Juninho um jogador que vá disputar posição com o Pedro. Um atleta que faça um bom pivô, que consiga dominar a bola, segurar, girar e dar condição para os pontas que atacam pelos lados, um jogador que marque muitos gols dentro da área. Essa é a ideia do Flamengo. E existem outros nomes sendo observados. Vou ser sincero com vocês, não é o nome do Gabriel Barbosa, não é o nome do Gabigol. Apesar de muita gente ainda querer o Gabigol de volta no Flamengo, não acredito que ele retornaria ao Mengão para ocupar o lugar do Juninho, pelo menos neste momento.
Vamos falar sobre o técnico Felipe Luiz, que tem uma nova proposta na mesa, informação que acabou de sair no Globo Esporte. O negócio é o seguinte: o técnico Felipe Luiz tem uma proposta de 2 anos de contrato. O Flamengo ofereceu a ele 2 anos, ou seja, 2026 e 2027, período em que o presidente BAP estará no comando do clube. E ainda existem alguns entraves nessa negociação. Quais entraves, Flazoeiro? O principal é a questão salarial. O Felipe Luiz tem o menor salário da Série A do Campeonato Brasileiro. Parece inacreditável, mas é verdade. Ele tem o menor salário entre os técnicos da Série A. Então, a ideia agora é buscar uma valorização salarial quase que retroativa, pelo que deixou de ganhar neste ano. Basicamente é isso. O empresário puxa para um lado, o Flamengo puxa para o outro, e as partes precisam dialogar e chegar a um acordo para que a negociação avance. Um dia antes da final, a informação do Globo Esporte foi de que o Flamengo ofereceu um novo contrato, com 2 anos de duração, ainda distante da pedida salarial do técnico Felipe Luiz. A tendência agora é que as partes se sentem nesta semana. O presidente BAP chegou a dizer que antes do Natal, essa situação estaria resolvida. Então acredito que a partir de amanhã, tanto o Felipe Luiz quanto o presidente BAP vão se reunir, ainda que por videoconferência, para resolver essa questão salarial do treinador. Vale lembrar que o salário do Felipe Luiz não é apenas dele, mas de toda a estrutura da comissão técnica. Ele tem profissionais que trabalham com ele diariamente, então ele quer receber um aumento, mas também quer repassar essa valorização aos membros da comissão técnica. Ele cita muito o Ivan Palango, um cara que se dedica praticamente 24 horas por dia ao trabalho, extremamente comprometido, então ele quer valorizar esse profissional e os demais da comissão. Por isso ele pede um reajuste, por isso solicita um valor considerável. O Flamengo oferece outro montante e essas partes precisam conversar e alinhar. Falando de nova chance, devido ao desempenho do Nico de la Cruz e ao esforço do jogador na reta final da temporada, especialmente na partida do Mundial, onde ele jogou muito, e também pelo desempenho do Everton Cebolinha, o Flamengo pode rever a decisão de negociar os dois. Inclusive, o Everton Cebolinha entra agora no último ano de contrato com o Flamengo, podendo sair de graça a partir do meio do ano. E devido à evolução apresentada nos últimos jogos, o Flamengo pode oferecer uma renovação de contrato. A mesma situação vale para o de la Cruz, que antes o clube não se oporia a negociar caso surgisse uma proposta, mas que pelo desempenho recente pode ser mantido. Ele foi para o Uruguai agora, está realizando tratamento para tentar resolver uma inflamação no joelho, buscando solucionar isso de uma forma ou de outra. Diante de todo esse contexto, o Flamengo pode, entre aspas, dar mais uma chance, não negociar esses jogadores e mantê-los no elenco para 2026. E aí eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, manteria ou não manteria o Everton Cebolinha e o de la Cruz para a próxima temporada? Você venderia ou não venderia, tanto o Cebolinha quanto o de la Cruz? Daria ou não daria mais uma chance para eles? Coloca por favor nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Vale lembrar também que o Cruzeiro está interessado e monitorando a situação do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é um jogador muito querido pelo técnico Tite. O Tite, na seleção, convocava o Cebolinha sempre, e no Flamengo também colocava o Cebolinha para jogar com frequência. Eu acho que a melhor fase do Cebolinha foi justamente com o Tite, e o Cruzeiro está atento ao jogador. E eu vou ficando por aqui, pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu galera, muito obrigado.